Trump abre os arquivos secretos de OVNIs, a verdade que ninguém sabia. E se eu te dissesse que no dia 8 de maio de 2026 aconteceu o dia mais importante da história da humanidade nos últimos 70 anos? Um dia onde o muro de segredos, mentiras e silêncio que os governos mantiveram por gerações simplesmente caiu. Na última sexta-feira, Donald Trump cumpriu a promessa que fez há anos e foi além de tudo que qualquer um esperava. Ele assinou a ordem oficial e mandou abrir os cofres mais bem guardados do Pentágono, da NASA, do FBI e de todas as agências de inteligência dos Estados Unidos e liberou 162 arquivos completos, relatórios, fotos, vídeos, gravações de áudio, desenhos, mapas e depoimentos que estavam classificados como ultra secretos desde 1947. Ele publicou direto na sua rede social para o mundo todo ver. Acabou o tempo de esconder, liberamos tudo, agora é com vocês, descubram que sempre esteve aqui, bem diante dos nossos olhos. E tem um detalhe que vai arrepiar vocês também. O Brasil está em tudo isso. A Amazônia, o Pará, a região do Salgado, exatamente onde aconteceu aquele famoso fenômeno chupa-chupa, a Operação Prato, e onde viveu Elizabeth Benner, que é a mulher misteriosa da Ilha do Meio. Tudo isso aparece nos documentos americanos, registrado, analisado e observado por eles há décadas. Sem esquecer também do fenômeno ET de Varginha, que houve muitos militares envolvidos. Hoje eu vou te contar tudo o que tem nesses arquivos, o que eu consegui verificar em reportagens e o que eles escondiam, o que eles finalmente admitiram e como isso explica todos os mistérios que nós já falamos aqui no canal. E que você vai ouvir também hoje vai mudar completamente o jeito que você vê o mundo, pelo menos a partir de agora. O que foi liberado, os arquivos e o que foi jogado na internet a partir do que o Trump liberou. Vamos começar pelo princípio, que exatamente está nesses arquivos. Não são teorias, não são boatos, são documentos oficiais com assinaturas, datas, carimbos de classificação, tudo liberado publicamente no site oficial do governo americano, warn.gov/UFO. Primeiro ponto, vai ter mais. Trump já confirmou. Essa é só a primeira parte, daqui 30 dias, dia 8 de junho de 2026, sai a segunda leva. Ainda maior, com mais de 400 novos documentos, incluindo relatos sobre corpos recuperados, locais de queda de objetos e até conversas sobre contato direto. Mas o que já está disponível já é explosivo, já é impactante? Arquivos de 1947 a 1960, tudo sobre o caso de Roswell no Novo México, e eles admitiram oficialmente que não foi um balão meteorológico. O objeto que caiu era de origem desconhecida, tinha formato de disco, materiais que não existem na ciência humana e havia restos de seres de pequenas estaturas, corpo frágil, cabeça grande. Eles esconderam isso para não causar pânico mundial, de acordo com arquivos e informações traduzidas. Missões da NASA, Apollo 11, 12 e 17. Aqui está um absurdo. Nas gravações originais que eles cortaram na época, os astronautas dizem claramente assim: tem algo aqui conosco, objetos grandes, brilhantes, nos observando. Eles se movem mais rápido que qualquer coisa que temos. Estão em formação, esperando e nos olhando. Tem uma foto tirada da superfície da Lua também, onde aparece um objeto cilíndrico prateado parado sobre uma cratera. Os cientistas analisaram, não é falha, não é reflexo, é um objeto sólido artificial pairando sobre a superfície da Lua. Relatórios militares de 1970 até hoje. Vídeos que vocês já conhecem, mas com análises completas. Objetos que pairam no ar sem som, sem hélice, sem motor, que fazem curvas de 90 graus em velocidade altíssima, coisa que mataria qualquer piloto humano pela força G, que desaparecem do radar e reaparecem em outro continente em segundos. E em nenhum momento nenhum documento diz isso é nosso ou isso é de outro país. A conclusão é que de todos os relatórios é sempre a mesma coisa, a mesma identificação. Origem desconhecida, tecnologia superior à nossa,
capacidade de operar em terra, mar, ar e espaço. E o ponto que mais interessa a nós é os avistamentos no Brasil. O Brasil sempre no centro de tudo. Agora vem a parte que liga tudo o que já falamos aqui até agora no canal, sobre informações, relatos e tudo que tem essas conexões brasileiras. Nesses arquivos há uma pasta gigante com centenas de páginas intitulada Operação Amazônia de 1976 a 1980. E o que está escrito lá exatamente? O que tem nessas pastas? Relatórios de satélites de navios da Marinha dos Estados Unidos da América que navegam e navegaram na nossa costa, de aviões de reconhecimento que sobrevoaram a Amazônia, autorizados pelo governo brasileiro da época, e tudo exatamente e detalhadamente registrado. Região norte do Brasil, estado do Pará, litoral interior, presença massiva de fenômenos anômalos, e desses anômalos, objetos luminosos, redondos ou ovais, que se movem em grupo, que descem até o solo e permanecem parados por horas, mesmas características, emitem luz, não fazem barulho, reagem à presença de embarcações ou aeronaves. É exatamente o fenômeno chupa-chupa que era descrevido pela população da época. Eles registraram tudo. Viram as luzes, os raios que desciam, os objetos que pairavam sobre as casas, sobre os rios, sobre as ilhas. E tem mais, há anotações específicas sobre a Ilha do Meio, em Bragança. Olha o que diz um relatório de 1977 que foi traduzido agora recentemente. A ilha pequena, isolada, era um ponto estratégico de observação, de presença de uma cidadã europeia, de Elizabeth Kemperberger. Passaporte britânico, reside sozinha, observa o céu diariamente, recebe poucas visitas, possui equipamentos ópticos de alta precisão, rádios de frequência em comum, monitora os fenômenos, anota tudo, mantém contato com bases externas. Ela era uma observadora oficial e todos sabiam da sua presença lá. Eles sabiam quem ela era, sabiam o que ela fazia, sabiam que ela estava ali justamente para acompanhar tudo isso. Não era espiã de guerra, não era contrabando, ela era parte de uma rede internacional que estudava esses fenômenos, justamente na região onde eles mais apareciam no mundo. Já ouviram falar dessa que eles chamam de lenda? Mas realmente parece ter algumas anotações sobre isso, oficiais. E tudo isso aconteceu na mesma época que o governo brasileiro fez a Operação Prato, que mobilizam militares, médicos, policiais e que também nunca deu uma explicação verdadeira. Agora entendemos, eles estavam olhando para a mesma coisa. E isso deixa a gente intrigado com tudo. E tem mais. Os arquivos mostram que esses objetos continuam aparecendo aqui, hoje em 2026. A Amazônia ainda é o lugar do mundo com mais avistamentos, mais contatos, mais fenômenos inexplicáveis. É como se fosse um ponto central, uma base ou um lugar que seja um lugar especial para eles, algo marcado, não é só coincidência. O que eles gostavam de esconder em tudo isso? Agora eu quero mostrar que vocês pensem nesse ponto. Para vocês, a parte que ainda estão apagadas, as perguntas que eles ainda não responderam e o que eles sempre esconderam da gente. Primeiro, por que esconderam tudo isso por 70 anos? Tanto tempo assim, sem falar nada? Arquivos? Nos próprios arquivos tem a resposta. Medo de colapso social? Se a população souber que existem seres com tecnologia muito superior que podem estar aqui, que não somos os únicos, as estruturas do mundo, religiões, governos, economias, tudo poderia desmoronar, correto? Poderia entrar em um colapso gigantesco. Eles tinham medo que a gente parasse de acreditar em tudo o que nos ensinaram e tinham medo que a gente percebesse que somos só uma parte pequena de algo muito maior. Segundo, o que eles fizeram, como que encontraram. Muitas páginas estão completamente apagadas, mas dá para ler nas entrelinhas que eles recuperaram materiais, estudaram, tentaram entender, tentaram até fazer contato. Há relatos de encontros, de mensagens recebidas, de tentativas de comunicação. E o resultado?
não compreendemos a mensagem. A tecnologia está muito além da nossa capacidade de reproduzir ou de entender ou conseguir refazer, reproduzir para modificar ou conseguir traduzir mesmo. Terceiro, quem são eles, de onde vêm? Nenhuma pasta responde isso, claro, diretamente. Mas tem uma teoria que está em todos os relatórios, que agora faz todo sentido. Eles não são de outro planeta distante, eles estão aqui há muito mais tempo do que nós, talvez do futuro, do passado. Eles estão na terra, no mar, na floresta, em lugares que nós não dominamos e não moramos e não temos acesso, como grande parte da Amazônia. Eles nos observam, eles nos estudam, né? Aparecem quando querem e se escondem quando querem. Escutando, fazendo testes, isso explica, o Chupa-Chupa explica as lendas, explica Elizabeth Benner, explica porque o Brasil sempre foi tão misterioso. Eles não vieram de fora, eles já estavam aqui e nós é que não percebemos. Mas com tudo isso que vem agora, é agora o que muda na nossa vida com tudo isso. Todo mundo está falando, e daí? O que acontece? Primeiro, não temos mais desculpa para não acreditar. O governo mais poderoso do mundo, que negou tudo por 70 anos, agora diz oficialmente sim. Existem coisas que não entendemos, sim. Existem objetos que voam por aí, sim. E o Brasil é um ponto-chave de tudo isso. Segundo, em 30 dias, dia 8 de junho, vem a bomba, porque Trump já avisou que a segunda leva vai ter relatos sobre corpos recuperados, sobre bases subterrâneas, sobre conversas gravadas com esses seres, e já confirmaram. Tem documentos sobre o desaparecimento de várias pessoas, e eles vão desvendar vários mistérios também que está ligado a tudo isso. E também o mais importante, agora é a nossa vez. Nós que moramos aqui, que vivemos na região onde tudo isso acontece, somos os mais próximos da verdade. Porque os moradores do Pará, da Amazônia, sempre disseram, sempre viram, sempre contaram como história era tudo verdade. Seus relatos, suas aparições, seus contatos, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, tudo que eles relatavam, suas lendas, parece ser verdade. Então, todas essas lendas, Elizabeth Benner, o Chupa-Chupa, Operação Prato, não era besteira. Tudo isso faz parte de um quadro maior, muito maior, que agora está sendo revelado, peça por peça, para o mundo. Essa é a maior notícia da história e os segredos acabaram e os arquivos estão abertos. E o Brasil está no centro de tudo. Pena que teve que esperar 70 anos o Trump falar para poderem as pessoas acreditarem diretamente. Agora eu quero saber a opinião de vocês, porque ela é muito importante. Vocês acham que eles realmente mostraram tudo ou ainda esconderam a parte mais importante? Vocês acham que os Chupa-Chupa e os OVNIs são seres de outro mundo, algo que já vive aqui conosco há milênios de anos? E os desaparecimentos de pessoas também têm ligações com esses supostos extraterrestres? E essa próxima leva de arquivos vamos descobrir finalmente o que aconteceu com todos esses acontecimentos? Escreve tudo aí, galera, nos comentários. Eu leio todos, respondo os melhores e é a sua opinião que vai guiar aqui os próximos vídeos. Curta esse vídeo, assista até o final, que ajuda muito a dar engajamento no vídeo, para que mais pessoas vejam essa verdade. Compartilhe com todo mundo que gosta de mistérios, de ufologia, de história real. Manda para os amigos, para a família, para os grupos, a galera que curte realmente ufologia, que entende. Essa notícia é para todo mundo. O Trump liberou, então a gente vai continuar acompanhando. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque daqui a uns dias eu vou trazer a continuação completa, minuto a minuto de tudo, o que sair nessa segunda leva de arquivos. E você não pode perder, porque vai ser ainda mais, eu creio que bem mais chocante do que hoje. Obrigado por ficarem até aqui, por confiar no meu trabalho e por compartilhar dessa história comigo. Nós estamos vivendo um momento histórico que nossos netos vão estudar na escola. Vocês têm ideia disso, que há muito tempo eles vão estar falando sobre isso nas escolas. Até o próximo vídeo e até lá, fique de olho no céu, porque eles estão lá e eles sempre estiveram. E até o próximo vídeo.